Olá, amigos. Dando seguimento às entrevistas da matéria Compliance e Investigação, convidamos hoje o competente e experiente profissional, Dr. Felipe Hayashi, atualmente diretor do Departamento de Justiça na Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná. Delegado de Polícia Federal com 12 anos de atuação, foi chefe da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros no Paraná, integrante original da Operação Lava Jato, professor de Compliance da FAI Business School em Curitiba e autor do livro Corrupção, Combate Transacional, Compliance e Investigação Criminal. Seja bem-vindo. Bom dia, Dr. Marcos. É um prazer estar aqui, podendo ter esse bate-papo hoje com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Dr. Hayashi, diante da sua experiência prática e teórica, o que o senhor entende que muda no cenário nacional após a Operação Lava Jato na perspectiva do compliance? Então, é importante, antes de responder a nossa pergunta, nós falarmos um pouco de como que se deu a evolução histórica do combate à corrupção no mundo até nós chegarmos no cenário atual. Muito bom. Então, sim. Na década de 70 começaram a vir à tona inúmeros escândalos de corrupção. Porque é importante nós sabermos que a corrupção ela existe em todos os lugares do mundo, em todos os países, sejam países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, mas a exposição da corrupção ela passa a se dar dentro desse contexto de globalização com mais evidência a partir da década de 70. E teve um caso bastante emblemático, que foi o caso envolvendo a companhia Lockheed Aircraft Corporation, que era uma companhia norte-americana e era uma empresa das mais bem-sucedidas no cenário global na venda de aviões bélicos. Mas ninguém sabia o que estava por trás desse sucesso da Lockheed. E aí houve um programa de incentivo à denúncia nos Estados Unidos e se descobriu que a Lockheed pagava propina. Isso lá em 1970? Lá em 1970. Olha só. E a Lockheed ela vai se defender no Congresso americano e afirma, não, eu reconheço que eu paguei esse suborno transacional, mas isso não é crime nos Estados Unidos. E de fato naquela época não havia uma lei internacional proibindo o suborno transnacional, a corrupção transnacional. E aí os Estados Unidos ele edita a primeira lei para combate ao suborno transnacional, que foi o FCPA, que é o Foreign Corrupt Practices Act. Essa lei norte-americana, que se aplicava exclusivamente às empresas norte-americanas, ela vai iniciar e estimular a adoção pelas norte-americanas de programas de compliance. Agora, no cenário global, os outros players eles ainda continuavam pagando propina porque não tinha uma lei proibindo isso. E aí já na década de 90, diante da pressão dessas empresas norte-americanas que estavam tendo perdas bilionárias Sim. em contratos globais, o presidente norte-americano Bill Clinton ele vai junto à OCDE, inicia também um movimento de pressão para que houvesse uma lei de combate ao suborno transnacional para todo o mundo, não só para empresas americanas. E aí surge a primeira convenção internacional, que é a Convenção da OCDE, que visa combater o suborno transnacional e também o tráfico de influência em transações comerciais internacionais, cujo Brasil aí foi signatário dessa convenção. E hoje nós temos na legislação interna, no Código Penal, crimes relacionados a um tipo penal específico para evitar aí, a prática de suborno transnacional, que são crime, hoje Sim. tipificado na legislação brasileira. Eu trago essa introdução para deixar bem claro, então, que na década de 90 inicia-se esse movimento internacional de corrupção que daí vai culminar em outras convenções também muito importantes, que é, por exemplo, a Convenção da OEA surge na sequência, a Convenção da ONU, que é a principal convenção hoje de combate à corrupção, também conhecida como Convenção de Mérida, e a Convenção de Palermo, que visa combater o crime organizado. Todas essas convenções elas nos trazem um regime internacional, um regime transnacional anticorrupção com medidas de prevenção e de repressão. Certo. No mundo inteiro. E aí o que ocorre na sequência? Então o mundo se mobilizou para combater a corrupção. O mundo se mobilizou na década de 90. Incentivados pelos americanos. Incentivado por escândalos, vários escândalos americanos. E isso precisava ter uma resposta. Escândalos não só nos Estados Unidos, mas também em outros continentes que passavam a ser expostos. Certo.
né? Então, o que a gente vê no Brasil, né? Em 2013, não sei se o senhor vai recordar também, mas iniciam-se, antes da Lava Jato, inclusive, movimentos de rua. Sim. Né? Então, a população, ela, indignada já com as condições do país, ela passa a cobrar, né, mudanças pelo Congresso Nacional. Que houve até o cerco ao Congresso Nacional, né? Aquela mobilização Em 2013, Sim. motivado pelo passe de ônibus. Sim. E essa cobrança ela vai ensejar, a partir de 2013, inovações legislativas no Brasil. Então, a primeira lei que surge já, né, no contexto ali do início da investigação Lava Jato é a Lei 12.850/2013, que visa combater o crime organizado. Então, essa lei ela traz um importante instrumento de investigação que foi a colaboração premiada. Certo. Então, a colaboração premiada ela revolucionou aí toda a parte da investigação, especialmente nessas investigações, né, de muitos, né, que envolvem vários anos, investigações históricas. E que foi amplamente utilizado, né? Um instrumento amplamente utilizado pela Lava Jato. Instrumento amplamente utilizado, assim como a Operação Italiana Mãos Limpas. Sim. Então, a 12.850 ela traz aí, né, uma importante ferramenta para que os órgãos de persecução criminal possam aplicar a lei. Além disso, em 2013 surge a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. Ou seja, havia uma lacuna legal em relação à responsabilidade das empresas que pagavam corrupção, né, por meio de seus diretores, gerentes ou representantes legais. E essa lei ela vem, ou mesmo um funcionário, né, dentro da empresa, e essa lei vem então para responsabilizar a empresa, a pessoa jurídica, de forma objetiva na esfera civil e administrativa. Sim. Além, claro, da responsabilidade criminal já prevista lá no Código Penal pela prática de corrupção ativa. Mas essa lei ela inova, né, especialmente na questão do compliance, ela vai trazer um estímulo ali no setor privado para que aquela empresa que tenha o programa, né, caso ela venha a se envolver num escândalo de corrupção, ela possa ter a sua pena mitigada, né, justamente porque ela cuida, ela possui mecanismos internos de integridade, né, e código de conduta, né, e vários outros, mas é claro, desde que esse programa seja efetivo, né? Certamente um programa de fachada ele não tem nenhuma implicação numa pena menor relacionada a uma empresa. Pode ter até uma pena até maior se esse programa for mal intencionado. Exatamente. Além disso, importante citar em 2012 inovações, a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil, que é a Lei 9.613/98, porque, por exemplo, a figura do dolo eventual na lavagem. Então, hoje basta que se suspeite da origem ilícita de um dinheiro e que esse dinheiro seja utilizado na atividade econômica, né, para que uma empresa, por exemplo, né, o seu dirigente possa ser responsabilizado pelo crime de lavagem de dinheiro. Certo. Ele não precisa ter conhecimento, a certeza de que aquele dinheiro é sujo. Basta a mera suspeita. Então esse foi um ponto importante de mudança. E o outro, hoje, qualquer infração penal pode ser antecedente à lavagem. E uma terceira inovação à lei de lavagem foi a previsão expressa da obrigação de compliance para instituições financeiras. Então, além da identificação do cliente, do registro de operações, da comunicação de operações suspeitas, a instituição financeira ela é obrigada a desenvolver um programa de conformidade, uma política de prevenção à lavagem, para que se torne efetivo, né, efetivas essas outras obrigações aí que já havia na legislação inicial. Seguindo nessa evolução, nós temos pela Lava Jato uma quebra de paradigma da impunidade no Brasil. Sim. Para crimes de colarinho branco, e essa aplicação efetiva da lei, ou seja, né, a população passa a ver que a lei é para todos, né, que não há limites aí, né, ou seja, mesmo os poderosos, política ou economicamente, eles podem responder também pelos seus atos quando violem a lei. Isso traz dois novos importantes paradigmas, né, dentro dessa nova era de compliance, que nós podemos colocar assim, né? O paradigma da cooperação, ou seja, os órgãos públicos eles têm que atuar em cooperação entre si para combater a corrupção, a lavagem e vários outros crimes, e o setor privado ele também deve auxiliar nessa repressão. Então o setor privado ele atua tanto, claro, buscando evitar o delito, mas quando isso ocorre, né, ele tem que auxiliar nessa repressão
para que o poder público, os órgãos de persecução criminal, eles possam agir de forma efetiva. Você acredita que as empresas estão preparadas para esse novo contexto? Quer dizer, a eficiência, evidentemente, das autoridades foi transformada. Hoje, a partir de técnicas e de instrumentos legais, as autoridades avançaram mais rapidamente nas investigações e produziram resultados, bastante consideráveis. Você acha que as empresas do outro lado estão preparadas para também conduzir investigações efetivas e que evitem o processo de corrupção? Então, na verdade, a Lava Jato ela traz, de um lado, ela mostra que há muita fragilidade ainda em termos de controle. Então, eu acredito que nessa nova área de compliance todos vão ter que se preparar, tanto o setor público quanto o setor privado. Sim. Então, aqui no Estado, iniciou-se aí um projeto de implementação, nós estamos trabalhando nisso na Secretaria de Justiça, para que a gente possa ter um compliance, uma prevenção efetiva a ilícitos dentro do poder público. E no setor privado, da mesma forma. Essas leis, elas vêm, elas impõem uma necessidade aí de mecanismos de prevenção, e como é algo ainda novo, acho que todos estão se preparando aí para enfrentar esse cenário, porque ninguém quer correr um risco aí de sofrer algum tipo de sanção. Sim. Mais grave, porque a lei de corrupção ela é altamente rigorosa, e poderia ensejar, em alguns casos, até a morte da empresa, o fim da empresa. Então, acredito que é uma necessidade constante de aprimoramento, do início dessa implementação. Nós estamos fazendo ali uma mudança de cultura, para a gente trazer integridade, trazer ética para os negócios privados e também para o setor público, em primeiro lugar, tem que dar o exemplo nessa seara aqui. Essas técnicas usadas para combate à corrupção pelo poder público, quando a gente olha para as empresas privadas, a gente também enxerga possibilidades semelhantes. Significa, nós vamos ter que prestar mais atenção nos nossos executivos, nas nossas decisões das companhias em relação a essa possibilidade de se relacionar da forma equivocada com o poder público. Eu acho que se não tratarmos lá em cima, nós vamos continuar tendo problema. Você, com toda essa experiência da Lava Jato, como delegado também comandando operações importantes, qual seria o principal conselho que você daria para uma alta administração de uma companhia? Com a sua visão, que mensagem que você passaria para eles? Eu acho que a gente pode abrir essa pergunta, Então, para qualquer dirigente, seja da área privada ou pública, acredito que não dá mais para retroceder. Nós rompemos esse paradigma, a lei ela terá uma aplicação efetiva, as instituições que atuam na persecução são instituições fortes. Sim. Essa é a grande diferença do porquê também a Lava Jato deu certo, instituições fortes, independentes. Então não há como retroceder. Eu acredito que a atividade repressiva ela continuará, justamente porque instituições brasileiras estão funcionando, tem profissionais muito capacitados nas suas áreas, e acredito que todos vão ter que fazer a coisa certa. Sim. Então, chega de coisa errada, Chega de coisa errada, O Brasil precisa se desenvolver, e sem conformidade, sem integridade, sem ética, sem a governança nos negócios, não tem como alguém sustentar nesse novo cenário. Então, todos vão ter que se adequar, em alguns setores o compliance é obrigatório, em outros ele pode servir como uma mitigação de risco, mas acredito que o mais importante é que as empresas e as organizações públicas e privadas tomem a consciência da importância ética, Sim. De ter uma cultura de integridade, de ética na sua organização e propagar isso aos seus funcionários, para que ninguém sequer pense em cometer um ilícito ali dentro. Nós temos
Você historiou muito bem a evolução do compliance, né? Por que que isso foi começando a surgir no Brasil, né? Tem uma história, tem todo um porquê disso tudo. Olhando para o futuro, de curto prazo, o que que você entende que vai ser a próxima onda do compliance? Vão ser as autoridades intensificando as operações? Vão ser as entidades públicas e as entidades privadas se aperfeiçoando cada vez mais em mecanismos anticorrupção? Como que você vê, doutor Felipe? Acredito que seja um conjunto de fatores, né? Tudo isso, a partir do momento que a corporação, né, ela se coloca à disposição para colaborar com o poder público, né, desenvolver aí, né, a apuração interna, né, solucionar os problemas, né, e quando deparar com um ilícito, por exemplo, de ordem criminal, informar isso espontaneamente à Polícia Federal, ao Ministério Público. Então, tudo isso auxilia, né, de um lado na atividade de repressão, auxilia e aumenta as perspectivas de responsabilização daqueles que cometeram algo errado, e de outro lado também, né, como é algo constante, deve haver um monitoramento constante, então, né, o programa de integridade tem que ser instalado, o programa de compliance, ele precisa, né, estar em constante evolução, aperfeiçoamento, porque, né, é uma ferramenta que tem que estar incorporada, né, na empresa, e ela vai precisar disso para, né, poder ter condições de ser uma empresa perene aí no mercado. Exatamente, e efetivamente combater a corrupção. E a confiança do brasileiro no setor público depende disso também. Né? Também. O brasileiro precisa acreditar nas suas instituições, né, nos órgãos públicos aí, e o compliance ele vem em boa hora para que se possa, né, trazer um serviço público mais eficiente, né, trazer aí profissionais também preparados para detectar problemas, né, apurar e adotar as sanções legais cabíveis em cada caso concreto. Né? Exatamente. E fortalecer o ambiente de negócio. Dr. Hayashi, nosso tempo é curto, mas foi um prazer poder ouvir a sua experiência, porque a gente conseguiu, com esse bate-papo, rápido bate-papo, entender por que nós chegamos até aqui, né, nessa conversa de compliance hoje, quais são as medidas e as possibilidades que as organizações têm para ajudar a melhorar esse ambiente de negócio e, com certeza, construir, né, um país melhor. Muito obrigado, Dr. Hayashi. Espero que a gente possa conversar novamente. Um abraço. Obrigado.